pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma videoaula do canal Supera. Dessa vez a aula 5 da nossa playlist de termodinâmica, onde a gente vai avaliar, conceituar e fazer algumas demonstrações sobre a lei geral dos gases. Muito importante essa lei geral dos gases, pessoal, porque antes a gente tinha visto as leis separadas. A gente viu uma transformação isotérmica separada, uma transformação isovolumétrica separada, uma transformação isobárica separada, ou seja, elas aconteciam separadamente. Nessa lei geral, a gente vai perceber que pode ter algumas situações que haja uma transformação simultânea, ou seja, pode haver uma transformação simultânea que é ao mesmo tempo, pode haver uma transformação ao mesmo tempo sendo isobárica, isovolumétrica e isotérmica. Isso acontecendo ao mesmo tempo, sendo paralelamente, tá? E para isso a gente vem aqui para a nossa definição para tentar entender como é que essas transformações elas podem acontecer ao mesmo tempo. Com as três leis apresentadas anteriormente, aula 2, aula 3, aula 4, transformação isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Tá lá na playlist. Com as três leis apresentadas, podemos obter uma equação de estado que relaciona as variáveis. Que variáveis são essas? Lembra-se que essas variáveis são as variáveis de estado termodinâmico que eu apresentei na aula 1. Essas variáveis de estado termodinâmico é temperatura, pressão e volume. E aqui nós temos uma equação das variáveis de estado. Ou seja, essa equação aqui ela vai apresentar as três variáveis em uma só. Eu usei o 1 para o estado inicial, aqui poderia ser o I, tá? I. Eu usei o 2 para o estado final, poderia ser um F aqui, final, final e final, poderia ser. Mas vamos lá, neste caso, pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Então, essa daqui é a equação de estado termodinâmico que vai englobar as três variáveis, pressão, temperatura e volume. Tá ok? Quando é que nós vamos utilizar isso? Quando tiver havendo ao mesmo tempo todas as transformações. Quando o volume aumentar ou diminuir, quando a pressão aumenta ou diminui, quando a temperatura aumenta ou diminui, isso ao mesmo tempo em uma substância ou um gás. Ok? Aí o estudante fala, mas nesse caso aí são muitas equações. Aí uma dica muito importante para você. Aprenda a lei geral dos gases. Porque você vai ver que com a lei geral você vai conseguir responder todas as questões. Todas as questões, professor? Todas as questões de transformações. Seja ela isotérmica, isobárica ou isovolumétrica. Aí eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Demonstração número 1. Vamos lá, vamos acompanhar comigo. Qual foi a primeira transformação que a gente viu? Isso, foi a transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, o que acontece com a temperatura? Ela é constante, muito bem. Então, nesse caso, se a temperatura é constante dentro dessa lei geral, você faz o seguinte, se a temperatura é constante, tira o T, coloca a mão sobre o T. Se eu coloco a mão sobre o T, porque ele é constante, eu não vou utilizar, o que eu vou ter? P1 vezes V1 vai ser igual, bota a mão sobre o T, a temperatura é constante, P2 vezes V2. O que essa equação aqui significa para você? Você recorda que esta equação é a mesma equação da transformação isotérmica? Então veja, a equação isotérmica está dentro da lei geral. O que eu preciso fazer? Cancelar, como é uma transformação isotérmica, cancelar o T. Qual foi a outra transformação que a gente viu? O pincel caiu aqui, eu pegar. Qual foi a outra transformação que a gente viu? Que eu vou fazer aqui a segunda demonstração. Qual foi? Foi a transformação isobárica. O que acontece na transformação isobárica? Isso.
A pressão é constante. Então, pega a lei geral aqui, ó. Se a pressão é constante, o que que eu vou fazer? Coloca a mão sobre a pressão, ó. A pressão é constante, ó. Coloca a mão sobre a pressão e o que que eu vou ter, ó? V1 dividido por T1 vai ser igual, ó. Coloca a mão sobre a pressão, ela é constante, ó. V2 sobre T2. Meu querido, minha querida, analisando essa equação, ela lembra quem? Ela lembra a equação da transformação isobárica. Então, veja, a equação isotérmica e a equação isobárica estão dentro da lei geral. Ok? Terceira demonstração. Na terceira demonstração, a gente vai aqui para a transformação isovolumétrica. Quando a transformação for isovolumétrica, o que que a gente faz? Coloca a mão sobre o V, ó. Colocando a mão sobre o V, eu vou ter P1 sobre T1, vai ser igual a quem? Ó? Coloca a mão sobre o V, ó. P2 dividido por T2. Você consegue identificar, consegue perceber que essa equação ela é da transformação isovolumétrica? Então, a equação isovolumétrica também está dentro da lei geral dos gases. Ah, professor, então quer dizer que todas as equações estão aqui dentro. Essa lei geral aqui, ela é uma só que vai juntar todas, isso. Então, não vou precisar estar aprendendo equação 1, equação 2 ou equação 3, não. O que eu preciso aprender? A lei geral. Se eu sei a lei geral, quando eu estiver lendo a questão, se lá na questão estiver dizendo que o volume é constante, então a transformação é isovolumétrica. Então, eu vou aqui e cancelo o V, ó. Aí, se eu cancelo o V, eu tenho P1, T1, P2, T2. Se eu estiver lendo a questão e for uma transformação isotérmica, cancelo o T, ó. Cancelando o T, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Então, todas as outras equações estão aí dentro. Por isso que ela é chamada de lei geral, que ela abrange uma equação só, uma equação para todas as variáveis de estado termodinâmico. Tranquilo? Então, vamos aplicar aqui. Como é que a gente pode utilizar essa equação? Ó, uma massa de hidrogênio sob pressão de 2,5 atm. Então, vamos aqui logo fazer a anotação dos dados, né? Eu vou ter uma pressão de 2,5 atm e temperatura de 77 graus Celsius. Olha só, eu vou ter essa daqui, pessoal, é a pressão inicial, certo? Eu vou ter uma temperatura inicial de 77 graus Celsius. Só que a gente viu que a temperatura é em Kelvin. Então, o que é que a gente faz? Soma isso daqui com 273. Lembrando que TK é igual a TC mais 273. Então, isso daqui vai dar o quê? Se a gente pegar isso daqui, vai dar 310 Kelvin. Não, 310 não, perdão. No caso aqui vai dar 350, certo? Então, aqui nós vamos ter 350 K nessa soma. Ocupa um volume de 500 centímetros cúbicos. Então, eu vou ter o volume inicial de 500 centímetros cúbicos. Calcule o volume final. Opa, a questão já me fala aí que é para mim calcular o tal do V2. É isso? Qual é o volume final? Calcule o volume final na CNTP. Professor, o que é CNTP? É um ciclo de quê? Isso aqui é uma série? É policial? O que é isso daí? Pessoal, CNTP, note no seu caderno. Note. Condições ou condição normal de temperatura e pressão. Condição normal de temperatura e pressão. O que isso quer dizer? Que esse gás aqui, ele está, após a transformação, nas condições normais de temperatura e pressão. E, pessoal, nas condições normais de temperatura e pressão sempre, quando tiver uma substância ou um gás
nas condições normais de pressão e temperatura, CNTP, nós vamos ter a pressão, sempre a pressão vai ser 760 mmHg e sempre o volume, a temperatura vai ser de 0 graus Celsius, tá? Sempre. CNTP, pressão 760 e a temperatura é 0 graus Celsius. Então veja que ele acabou dando dentro da CNTP, porque são constantes aqui, né, em condições normais de pressão e temperatura, sempre a substância ou gás tem que ter essa pressão e essa temperatura. Ele acabou de me fornecer aqui nos dados P2. Quanto é P2? É 760 mmHg, milímetros de mercúrio. Mas, professor, a pressão aqui está em ATM. Então, vamos transformar. Nós vimos na aula 4 que 1 ATM é o que vale a 760. Então, eu vou ter uma pressão final de 1 ATM. E aqui nós temos a temperatura, tá ok? A temperatura. Então, vamos lá. Essa temperatura aqui, nesse caso, é 0 graus Celsius. E a gente viu que 0 graus Celsius é o que é um valor equivalente a 0 mais 273, que vai dar 273. Tranquilo? Então, eu tenho aqui no caso, P1, P2, T1, T2, V1 e pede para encontrar V2. Então, essa questão aqui é um exemplo nítido que eu vou usar a lei geral. Porque você pode perguntar qual eu vou usar. Você vai usar a lei geral. Por que eu consigo identificar isso? Porque ele me fornece uma transformação simultânea. Mudou aqui a pressão, mudou aqui a temperatura, mudou a temperatura e mudou o volume. Então, mudou todas as três variáveis. Se mudou todas as três, lei geral. Professor, e se não muda uma? Se uma fosse constante, aí você iria identificar qual variável era constante para cair dentro da transformação isovolumétrica, isobárica ou isotérmica, ok? Então, vamos fazer a resolução dessa equação aqui, Vamos lá. P1 vezes V1. Então, eu vou ter 2,5 vezes 500 dividido por T1, que é 350. Tá? Isso daí, professor, vai ser igual a quem? A quanto, né? Vai ser igual aqui, P2, V2 dividido por T2. Então, P2 eu tenho, que é um ATM. Um ATM. Da onde é que veio esse 1 ATM? Veio daqui, CNTP. Nas condições normais de temperatura e pressão, a temperatura é 0 graus Celsius e a pressão é 760 mmHg. Então, vou ter P vezes V. Quem é que ele quer encontrar? V2, né? Então, V2. Dividido pela temperatura 2, que é 273. Tá bom? E agora, professor, o que eu faço? Vamos por parte, né, para você pegar na lógica dessa equação. Vamos primeiro fazer essa multiplicação aqui, 2,5 vezes 500 vai dar 1.250, dividido por 350. Isso vai ser igual a 1 vezes V2. Ora, 1 vezes V2 é V2, não é isso? Dividido por 273. Tranquilo? E agora o que a gente faz? Meio pelos extremos, Esse valor veio dessa multiplicação aqui, Aí eu repeti o resto. O que a gente faz? Meio pelos extremos, Vai ficar 350 V2, Isso vai ser igual a 1.250 vezes 273. Vai dar, eu já fiz aqui, estou conferindo, 341.250. 341.250. Então, V2 vai ser 341.250 dividido por 350.
Então, 341.250 dividido por 350 vai dar 975. Quem foi que eu encontrei? V2. O volume está em qual unidade? Centímetros cúbicos. Então, é 975 centímetros cúbicos. Essa é a resposta dessa equação. Lei geral. Quando é que eu uso a lei geral, professor? Quando as transformações elas acontecem ao mesmo tempo. Aí eu uso esta lei geral, tranquilo? Então, aqui o que a gente tem que tirar dessa aula é a equação lei geral e CNTP, condições normais de temperatura e pressão, são esses valores aqui constantes. Porque às vezes não vem fornecendo, mas como já se sabe desses valores, eles são constantes dentro da CNTP, aí já se utiliza na questão, ok? Então, espero que você tenha gostado. Dúvidas, você deixa aí no comentário, tá? E espero também seu like aí para valorizar o nosso trabalho e dar força no canal. Obrigado e até a próxima aula.